Hoje eu quero louvar a Deus também aí pela vida do irmão Glauber. Obrigado, irmão Glauber, aí pelo convite, mais uma vez, pela confiança. Muito obrigado por poder estarmos aqui. Sempre é motivo de alegria, de honra, podermos servir o reino de Deus e estar aprendendo também, no nome de Cristo Jesus. Nós queremos hoje falar sobre oração, né? A gente tem sido chamado nesses dias desafiados, convocados pelo Espírito Santo de Deus para uma vida de oração, para Mateus 6,6, que é aquela oração em secreto, aquela oração que a gente faz em casa. Eu tenho dito que nós não podemos desperdiçar esse tempo que a gente tem na nossa casa, o ambiente, o quarto, o quintal, um local que está ali muitas vezes sem barulho. Nós não podemos dispensar esse tempo que a gente tem na nossa casa para orar. E por que eu digo isso? Porque às vezes muitos terminam deixando para orar só quando vão ao ciclo de oração, quando tem ali o dia da oração na igreja, e estão desperdiçando esse tempo precioso de Mateus 6,6, esse momento de secreto. E a oração hoje, ela é urgente, é um chamado do céu para nós orarmos, para nós intercedermos. Esse é um tempo de intercessão. A terra, o mundo está passando por mudança. As coisas, elas estão aí para acontecer de maneira imprevisíveis. Nós estamos vendo os fatos agora mesmo no Rio Grande do Sul, essa tragédia que aconteceu. Existe aí uma possibilidade que outros fatos aconteçam no Brasil e fora do Brasil. Está acontecendo as guerras, está acontecendo a guerra da Rússia, que era uma guerra para uma semana, como foi ali no início, já tem se arrastado esses anos aí. A guerra agora em Israel, o ataque que Israel passou, o do Hamas, do Hezbollah, o ataque do Irã contra Israel. E a gente entende que isso tudo são sinais da volta de Cristo Jesus. Então, as coisas, elas tendem aí a passar, nós passamos, vemos coisas que ainda não vimos, né? Nós estamos, agora, esses dias, a terra aqui no Brasil teve um terremoto muito forte, acho que foi 6, mas só que ele foi muito profundo e não deu, e graças a Deus, aqui as coisas não foram abaladas, os prédios, mas se ela tivesse um pouco mais na superfície, as catástrofes têm sido grandes. Então, nós não sabemos o que pode vir por acontecer, mas entendemos que outros sinais, outros fatores de dores, de tragédias estão para acontecer. Nós estamos vendo aí um tempo de esfriamento, de embotamento, onde as pessoas hoje, elas estão vivendo no pecado e não estão mais sentindo na consciência nenhum incômodo. Então, nós estamos vendo aí o tempo do engano. Tudo isso é uma convocação para nós orarmos, para nós estarmos em oração, para nós buscarmos a Deus. A oração, eu sempre digo, você está vivendo uma crise? Oração. Você quer um milagre? Oração. Você está precisando de direção de Deus? Oração. A oração tem que ser algo inerente, inseparável das nossas vidas. E mais do que orar, nós precisamos interceder. Esses são dias de intercessão, de nós estarmos cobrindo. Nós vemos ali que Daniel, quando ele enfrentou um problema difícil, que o rei Nabucodonosor mandou matar os magos e encantadores ali da Babilônia, os sábios, e Daniel seria um também. E ele, então, teve ali Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele foi, a Bíblia diz que ele foi para casa
orar e foi falar os seus problemas aos seus amigos e pedir que os seus amigos cobrissem ele. Nós precisamos de pessoas que nos cubram. Nós, pastores, nós precisamos nesse dia de pessoas que nos cubram de oração. Porque nós temos, Roberto, temos intercedido. Então, esses são dias de intercessão. E o que é uma intercessão? Tiago 5,16 diz, orai uns pelos outros. Intercessão é orar um pelos outros, é colocar-se no lugar do outro, é pleitear a causa da outra pessoa. Eu sempre falo que a intercessão, ela nos tira do ambiente da condição do egoísmo, né? A gente nos tira de nós. Existem 3 níveis de oração. Existe Deus como um nível de oração, como nós oramos a Deus em gratidão por aquilo que Ele já fez, em louvor por aquilo que Ele faz, e em adoração por aquilo que em Deus é. Esse é o primeiro nível, Deus como alvo da nossa oração. O segundo nível de alvo da nossa oração somos nós. Geralmente nós estamos orando por nós mesmos. E tem aí o terceiro nível de oração, que é a oração, como o alvo da oração nem é Deus, e nem não somos nós, são outras pessoas. E nós precisamos, nesses dias agora, aplicar a intercessão, colocar a causa de outras pessoas, a causa do Rio Grande do Sul, a causa de Jerusalém, está lá escrito no Salmo, orai por Jerusalém, orai para que Jerusalém esteja em paz, seja um próximo àqueles que te amam. Então, a intercessão, o que é intercessão? É colocar-se no lugar do outro, pleitear a causa do outro como se fosse nossa, como se fosse própria. Intercessão é estar entre Deus e os homens, em favor dos homens, tomando o seu lugar, sentindo a sua necessidade de tal maneira que a gente luta em oração até ter a vitória, até termos a vitória no nome de Cristo Jesus. A definição na Bíblia mais simples para oração é o que está em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros, né? Nós vamos ver aí na Bíblia o poder da intercessão pelo Ló. Ló só não foi dizimado ali com as suas filhas por causa da intercessão de Abraão, quando Deus anunciou para Abraão aquilo que ele iria fazer ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão intercedeu, se colocou entre Deus e Ló e a sua família. E nós vemos ali o livramento. Nós vamos ver Samuel também como intercessor pela nação, Daniel ali na Babilônia, orando ali, intercedendo pelo povo durante o cativeiro. Davi foi o intercessor pelo povo. Cristo foi o intercessor pelos discípulos, continua sendo intercessor à destra do Pai. Nós vamos ver em especial Jesus intercedendo por Pedro. Se Jesus diz, Pedro, Satanás mandou ali te peneirar, estava ali te peneirando, estava ali já para destruir a vida e o ministério de Pedro. E Jesus ali foi o intercessor dele, e Jesus diz, olha, quando tu se converter, tu faz a mesma coisa ali pelos teus irmãos. E a igreja, toda a igreja, ela é chamada ao ministério da intercessão. O intercessor é aquele que vai a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa de outras pessoas. E o que é a intercessão também? É dar a luz no reino do Espírito às promessas e o propósito de Deus. É trazer o maior derramamento já derramado. A intercessão, ela vai trazer o avivamento que o mundo e que o Brasil espera. Nós precisamos de líderes intercessores, de fato e de verdade, para esses dias, no nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, interceder é ver as necessidades de Deus nas mais diversas situações, né?
ver as necessidades de Deus nas mais diversas situações. Essa palavra intercessão, ela, no hebraico, ela significa a palavra paga, P-A-G-A. Paga, ela vem de uma raiz de uma palavra que significa colidir por violência, colidir, encontrar por acidente, suplicar, orar, alcançar. É o significado da palavra intercessão. Fala de uma colisão. E, ao mesmo tempo, essa palavra paga, ela significa ir ao encontro. Mas nós devemos colidir com quem? Colidir com as forças do inferno. Ir ao encontro de quem? Ao encontro de Cristo, do nosso Rei, do nosso Senhor, no nome de Cristo Jesus. Então, o primeiro aspecto da palavra intercessão é de luta, é de violência, denota confronto, e o outro é de encontro, é encontrar-se, é orar, é suplicar. Então, a intercessão ela tem duas facetas, uma de confronto e outra de encontro. O homem, ele não tem autoridade para confrontar Deus. Infelizmente, às vezes, a gente até vê em algumas igrejas, em alguns púlpitos, o homem querer confrontar Deus. Olha, Deus, ou tu faz isso aqui. Não, nós recebemos autoridade para confrontar Satanás. Mas para Deus, nós temos que ir em humildade, nós temos que ir com o coração quebrantado, contrito, suplicar, pedir de maneira humildemente, fazer como Jairo, que a sua filhinha estava morrendo, e ele sendo um homem respeitado, importante ali, nos dias de Jesus, a Bíblia diz que Jairo se prostra, que Jairo se humilha, ele se dobra diante de Jesus. Então, nós não temos nenhuma autoridade para confrontar a Deus, mas para confrontar as trevas, principados, potestades, os dominadores que agem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí a gente vê que, às vezes, por causa pessoas tomadas na alma, nas emoções, elas começam a querer confrontar, obrigar, colocar Deus na parede. Como pode? Né? Nós é que dependemos do Senhor, nós é que precisamos dele, nós é que temos que ir a ele de maneira humilde, pedir, suplicar, como também aqui a gente vê aquela mulher sírio-fenícia, aquela mulher cananeia, que ela se humilhou ao ponto que Jesus disse que eu não vou dar os pães aos filhos, os pães aos cachorrinhos, os pães dos filhos aos cachorrinhos, mas aquela mulher suplicou, ela foi diante do rei, disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa, e Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. É com o coração quebrantado, com o coração humilde, que nós devemos suplicar, pedir, interceder nesses dias ao Senhor, pela nossa nação, pela nossa família, pedir pelas igrejas. Meu Deus, a gente tem visto essa competição, essas muralhas sendo levantadas. Nós precisamos suplicar ao Senhor em favor das outras denominações, dos outros líderes, das outras igrejas, dos outros irmãos, suplicar a Deus a graça, a misericórdia daquele que está caído, daquele que está no chão, daquele que está frio, suplicar em favor do ímpio, não é dizer, não, aquela pessoa não quer saber de Deus, que ela não quer saber, então que ela vá para o inferno. Não, de forma alguma. Nós temos aqui de maneira, com o coração quebrantado, dizer, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão daquela pessoa, abre os olhos. Paulo vai dizer que o Satanás, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos interceder. Eu estava lendo agora uma história recentemente sobre Moody, um grande pregador, grande pastor, e ele foi pregar num local, em um país, em uma cidade, e quando ele pregou a mensagem, 400 pessoas levantaram a mão, e ele ficou absorto, ele ficou espantado com aquela atitude, porque ele não imaginou, ele ficou sem acreditar
que 400 pessoas entregassem a vida para Jesus, e ele fez um segundo apelo. Vocês têm certeza que vocês estão querendo fazer essa decisão com Jesus? E as 400 pessoas levantaram as mãos, mas não satisfeito, que ele disse que era algo que ele não imaginava. Ele então disse, então, que todos aqueles que levantaram a mão, tivessem levantado a mão, fossem para uma sala, e as 400 pessoas foram até aquela sala, dizendo que elas estavam entregando a vida para Jesus. E o pastor daquela cidade levou o pregador Moody até uma casa de uma irmã que era paralítica. E aquela irmã, ela disse, eu estou em cima dessa cama há 2 anos, dizendo para Deus, orando todos os dias, todas as horas, Senhor, traz o pastor Moody aqui na nossa cidade. Traz para que as pessoas ouçam a pregação do pastor Moody. Então, o resultado que aquele pastor teve de 400 almas não foi a sua mensagem apenas em si, mas a intercessão de uma mulher que estava mesmo paralítica, numa cama, ela estava todos os dias, por 2 anos, orando, intercedendo por aquela cidade, para que aquela cidade viesse a se arrepender e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí eu fico imaginando se na nossa igreja, os membros da nossa igreja, todos os dias de culto, durante a semana, eles fizessem esse propósito de interceder, de suplicar, de pedir humildemente a Jesus a misericórdia, ou então confrontar os poderes do inferno, confrontar Satanás, de modo que na hora do louvor, na hora da pregação, certamente a palavra não teria dificuldade, não teria oposição, e chegaria ao coração das pessoas e elas se renderiam a Cristo Jesus e o reino de Deus seria glorificado. Então, interceder é enfrentar as forças opostas contra Satanás. Satanás a gente tem que expulsar, a gente tem que dizer, Satanás sai daqui, Satanás sai da vida dessa pessoa, desse filho, desse marido, dessa esposa, sai das finanças. Nós precisamos confrontar o reino das trevas, isso é intercessão no nome de Cristo Jesus, isso é colidir, é como um carro que entra, que ele colide com o muro, colide com o poste, colide com uma árvore, houve uma colisão. Intercessão é isso aí, no nome de Cristo Jesus, é uma batalha espiritual, onde nós nos colocamos diante de Deus, firmados nas promessas do Senhor, a fim de pleitear a causa de outras pessoas, a causa dos outros. Então, interceder portanto, um encontro com Deus e um confronto com Satanás em favor dos homens. É dizer, Satanás, solta esta pessoa que tu está prendendo no vício, solta esse homem que tu está levando ele ao engano, à imoralidade, no nome de Cristo Jesus. É dizer, Satanás, solta as bênçãos que o meu Deus já me deu. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz, o meu Deus, e Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e muitas vezes nós estamos dizendo, Senhor, e minha bênção, minha vitória, e a salvação do meu cônjuge, a salvação do meu filho, do meu parente, e aquele trabalho, e aquele emprego, e essa porta, o Senhor não me deu. Não, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, se o Pai, que é bom, que é misericordioso, é o Pai das luzes, e nele não há nenhuma variação ou sombra de mudança, se ele já nos abençoou, aonde essas bênçãos estão? Por que essas bênçãos não chegou? Porque elas estão presas em algum lugar. É igual aquela mercadoria que você compra na internet, já foi despachada e não chegou na tua casa. Ela foi retida em algum lugar, então alguém reteu. Então é Satanás que está retendo aquilo que Deus já liberou, que Ele quer te abençoar em várias áreas na tua vida. Então você tem que dizer, aqui não, Satanás, tu não vai mais segurar, tu não vai mais prender essa pessoa, tu não vai mais prender a minha bênção, tu não vai mais reter aquilo que o Pai já me deu, porque eu sou filho, sou herdeiro, e o que é do Pai é meu, me pertence. Muitas vezes nós vamos diante do Pai como mendigo e estamos reclamando também diante dele.
Não, a gente não tem que reclamar com Deus, não. Ele é Pai, Ele é bom, Ele é bondoso, Ele já nos abençoou, já aconteceu. O texto está lá, não diz, Ele vai nos abençoar. Está no passado, já nos abençoou. Então, é como Daniel, ali no capítulo de Daniel, que ele orou, no primeiro dia Deus escutou a oração dele. O anjo chegou e disse, olha, no primeiro dia, eu já ouvi, a tua oração já foi escutada, mas o príncipe, aí ele reteve. Aí Daniel estava lá no confronto, repreendendo e orando e clamando e suplicando até que Deus mandou o reforço. Então, esses são dias de nós abrirmos o nosso entendimento para a intercessão, para nós entrarmos na presença do nosso Rei, dos reis, do nosso Senhor, dos senhores, a Cristo Jesus, em humildade, pedindo, suplicando, mas ao mesmo tempo que nós vamos estar com a face diante do nosso Deus, nós temos que estar em face a face diante de Satanás e mandar ele sair, e mandar bater em retirada, no nome de Cristo Jesus. Não é Deus que está retendo as tuas bênçãos, não é Deus que tem retido, não é Deus, é Satanás. A Bíblia diz, glorificado seja o Senhor que tem prazer na prosperidade do seu servo. Está Salmo 35, 27, acho que é esse texto aí, ou é 35, 27. O Deus é glorificado, Deus deseja que nós estejamos bem, como vai bem a nossa alma. Então é o inimigo que está travando. É o espírito das trevas, é um principado, é um demônio que está travando a tua bênção, para que ela não chegue. E você está reclamando de Deus. Para de reclamar com o Senhor. Toma a tua posição, a autoridade que Jesus te confiou, porque ele diz, eis que te dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quantos não são os crentes hoje, que temem até falar o nome de Satanás, em nome de Cristo Jesus? Não, você é crente em Cristo Jesus, ele já colocou o Espírito dele em você. Antes de Jesus, o Espírito atuava fora. Em Cristo Jesus, o Espírito agora testifica, atua. Nós somos o templo de Deus, ele habita em nós, nós somos a habitação do Senhor. Então, ele já está em nós, ele reside em nós, e ele já nos deu a autoridade para nós pisarmos serpentes, escorpiões e ordenarmos que ele bata em retirada em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Tudo é nosso em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço na cruz, ele já tomou a maldição. Gálatas 3,13 diz que ele se fez maldito por nós. Por que nós vamos aceitar a maldição? Não, nós não vamos aceitar a maldição. Jesus já tomou na cruz a nossa maldição. Ali foi a morte substituta. No nome de Jesus, nós recebemos a sua vida e ele recebeu a nossa morte. Então, tudo que Cristo tem é meu, é seu, ele já pagou o preço para que você tenha vitória, paz, saúde e prosperidade. E aí a gente pergunta, por que então eu estou vivendo na miséria? Por que então eu estou vivendo preso? Por que então eu estou vivendo derrotado? Por que então eu estou vivendo oprimido? Por que então que a minha vida está amarrada? Não é Deus. Não é Deus que faz isso. Que Deus mau é esse que vai fazer isso? Não, Deus não é um Deus que se alegra com o nosso sofrimento. Ele é benigno. E quem é benigno é aquela pessoa que se alegra com a vitória do outro. E Deus se alegra com a vitória dos seus filhos. No nome de Cristo Jesus. Deus não permitiu o seu povo viver oprimido lá no Egito. Aquele lugar não era lugar de opressão, não era lugar para eles. Deus tinha uma terra onde eles seriam senhores da terra, eles seriam donos da terra, no nome de eles seriam conquistadores, no nome de Jesus. Então tem alguém segurando a tua bênção. Essa é a palavra que o Espírito Santo ele te fala. Alguém está segurando, e não é o Senhor, é você que vai partir para a briga com o diabo, é você que vai ficar face a face com Cristo e face a face com Satanás. E se Cristo pagou o preço, você tem que dizer, Satanás, se o meu Jesus já pagou o preço, o diabo atrevido, tira a mão de cima, porque eu vou entrar agora nessa batalha, na autoridade de Cristo Jesus, e tudo aquilo que o Pai já me deu, vai chegar nas minhas mãos. Eu não
não aceito que nada que o Pai me deu fique na tua mão, Satanás. Então, vai tirando das tuas mãos, porque senão fogo do céu vai descer, tu vai ser consumido, vai ser destruído, os demônios, em nome de Cristo Jesus. Olha só, o Satanás, ele não tem nenhuma autoridade sobre você, sobre eu, sobre a minha vida. Satanás não tem autoridade sobre a minha vida. Ele tinha quando nós não estávamos em Cristo Jesus, porque Adão perdeu a autoridade para ele, e de Adão para cá, então todos estão com a vida nas mãos dele. Mas nós entregamos a nossa vida para Cristo. E a Bíblia então vai dizer que nós somos tirados do império das trevas, Colossenses 1,13, fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado, que é Cristo Jesus. Satanás só tem autoridade se nós dermos autoridade para ele. Se alguém der autoridade por meio da desobediência, então ele vai ter autoridade sobre a vida de uma pessoa. Né? E o lugar dele, onde é que Paulo diz que é o lugar de Satanás? Romanos 16, 20 diz que o lugar dele é debaixo dos nossos pés. É embaixo, não é por cima da tua vida. Não é regendo a tua vida. Não é governando a tua vida, não é governando a tua casa, não é governando as tuas finanças, não é governando a tua saúde, não é governando o teu lar, é debaixo dos teus pés, porque você foi lavado, comprado com o sangue precioso de Cristo Jesus, você faz parte da igreja do Senhor, e Romanos 16, 20 diz que o lugar de Satanás é debaixo dos pés da sua igreja, onde Cristo é o cabeça. É você que tem que exercer autoridade. Colocar ele no devido lugar. Satanás, tu vai ficar abaixo dos meus pés. No nome de Cristo Jesus, nós fomos chamados, colocados nas regiões acima-nos. Nós somos colocados nos lugares altos, juntamente com Cristo Jesus. Então, intercessão é encontrar-se com Deus. Descobrir o que está no coração dele a respeito de determinada causa de alguém ou algo que é motivo da nossa intercessão, aliando-nos com ele a fim de que a sua vontade se manifeste. Vou repetir, interceder, encontrar-se com Deus e descobrir o que está no coração de Deus. Uma vez que você descobriu o que está no coração de Deus, pelas promessas do Senhor, aí você vai fazer a oração em favor de alguém, para que assim Deus ele venha derramar da graça dele, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Então, eu deixo aqui essa palavra aos amados irmãos. É tempo de guerra, é tempo de luta, é tempo de você colidir com o inferno. O inferno, Jesus já disse que as portas do inferno elas não vão prevalecer contra a igreja. Você tem a Cristo Jesus. Você, com Cristo, você é maioria. Com Cristo, a Bíblia diz que 1 vence 1000, 1 vence 1000, e 2 vence 10.000, está escrito na palavra do Senhor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Lute, pleiteie a causa tua, a causa da tua casa, de alguém, no nome de Cristo Jesus. Deus tem derramado uma unção, tem trazido para mim um entendimento nesses dias aqui, e nós temos visto o resultado. Nós temos desfrutado de milagres. Essa semana, um pastor ligou do outro lado do Brasil. Do outro lado do Brasil, um pastor ligou. Nós estamos em oração, em guerra. Deus levantando a gente na madrugada, várias madrugadas. Eu vou dormir tranquilo, sem pensar em nada, mas o Espírito Santo acorda. Entre madrugada, a gente acorda ali e Deus derramando graça. Um pastor ligou lá da região norte, de Rondônia, e disse: pastor, eu estava aqui, Deus me incomodou, tocou no meu coração, e eu quero comprar um terreno para vocês aí. Eu quero comprar um terreno para vocês. Examina o preço de um terreno aí em Floriano. Examina o preço de um terreno. Eu disse: amém. Eu disse: glória, glória. Eu comecei a glorificar Deus. Glória, glória a Deus. Porque há 1 ano e pouco atrás, um pastor de São Paulo, que eu não conheço não conheço esse de São Paulo, ligou e perguntou: você tem um programa de rádio aí? E eu tenho, eu digo, e no Facebook, eu digo, também. Ele disse: quanto é? Eu digo, tanto.
E na semana seguinte ele ligou e disse, a partir de hoje eu estou assumindo o teu programa de rádio. E agora nós fomos para o horário da manhã. E eu disse para ele, vai aumentar 50%. Ele disse, o ano de 2024 eu vou manter o seu programa com 50% mais. É coisa de Deus, não se explica isso. E nós temos feito esse tipo de oração. Eu tenho dito, Satanás, sai, solta o que tu está segurando. Porque tem bênção, tem coisas que Deus já liberou, e elas estão retidas em algum lugar, e nós estamos pedindo, Senhor, por que é que eles não vêm? Não, é o tempo de colidir, de usar de violência contra o inferno, dizendo, solta aquilo que Deus já me deu. Aquilo que Deus já me deu, não abre mão, Satanás. Então, solta em nome de Cristo Jesus. E eu sei também que Deus tem grandes vitórias para todos vocês que estão aqui nessa noite. Nós estamos nesse objetivo, nesse propósito. Eu já conversei agora na igreja, um culto hoje à noite, nessa quarta-feira, e eu dizendo, toda quarta-feira o assunto vai ser só esse, oração, intercessão. Deus vai preparar a nossa igreja, mais ainda, para que as vidas que estão presas, as bênçãos que não chegaram na área da saúde, sentimental, emocional, financeira, vai haver um mover sobrenatural de Deus. Por isso nós temos um tema agora que é vivendo dias de intercessão e milagres, e que isso seja vivido e experimentado por todos vocês em nome de Jesus. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo convite, muito obrigado, me sinto alegre, honrado por estar aqui compartilhando com vocês esse momento em nome de Cristo Jesus, e vou me colocar à disposição aí do irmão Glauber, se não quiser, Deus vai contar com a gente aí, estamos aqui para servir o rei. O inimigo às vezes tenta causar uma situação, mas Deus é maior em nome de Cristo Jesus. Estamos aí, Deus abençoe.